Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril, estamos vivendo a oitava da Páscoa de Nosso Senhor. E nesse momento, meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Hoje nós temos no Evangelho um dos relatos mais belos das aparições do ressuscitado. De fato, estamos vivendo essa oitava da Páscoa e nós temos a graça de escutar a cada dia essas manifestações daquele que vence a morte. Escutávamos a aparição às mulheres e hoje nós temos esse episódio que só Lucas relata para nós. Daqueles 2 discípulos, conhecidos como os discípulos de Emaús, que estavam voltando, tristes, decepcionados, porque eles já estavam, a cruz tinha sido o ponto final, a morte tinha sido o fim da caminhada. E queridos irmãos, amadas irmãs, nessa dinâmica da oitava da Páscoa, de fato é nos anunciado que o Senhor vive, que Ele ressuscita. Mas também nesses relatos da aparição do ressuscitado, nos é testemunhado também a ressurreição da fé daqueles que seguiam Jesus e também daqueles que Jesus escolheu como discípulos. Então, essa é a dinâmica que esse tempo eu e você somos chamados a viver.
ao contemplar aquele que vence a morte, essa ressurreição ela não pode ser somente um acontecimento histórico, ela não pode ser somente uma realidade celebrativa, mas ela deve acontecer dentro de nós, na nossa vivência espiritual, ela deve acontecer em nossa alma. Esta é a proposta de Deus para esse tempo. Num tempo onde muitas das vezes estamos rodeados de tantas mortes, um tempo onde as notícias elas são fúnebres, é tempo de fazer a experiência daquele que vence a morte. E o relato dos discípulos de Emaús, ele é muito profundo, porque aqueles discípulos estavam caminhando tristes, derrotados. E Jesus entra no caminho deles, começa a caminhar, está conosco, Senhor. Queridos, que mensagem, que anúncio profundo nós temos nessa palavra de hoje, de que em nossa caminhada, em nossa trajetória de vida, em nossa história pessoal, por mais que somos feridos de morte, por mais que vivamos acontecimentos trágicos, aquele que vive e caminha ao nosso lado, Ele está junto de nós. Ele nos explica as Escrituras. O nosso coração, muitas das vezes devastado, ele é aquecido pela palavra daquele que vence a morte, a palavra que até os mortos escutam. E principalmente, quando ele parte o pão para nós. Quando ali na realidade aqui tem um sentido profundamente eucarístico. Quando ele parte o pão, os nossos olhos se abrem. A fé renasce, a vida vence a morte. Peçamos essa graça ao Senhor nesse dia, que a Páscoa de Jesus Cristo seja um acontecimento profundo em nossa alma. E principalmente, irmãos, caros irmãs, que também hoje seja a nossa oração. Em nossa vida, em nossa história, em nossa caminhada, possamos dizer, fica conosco, Senhor. Porque já é tarde, o dia declina e precisamos estar na companhia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.